Brasil de Fato. Você fala, oi, Nara, legal, uhul. Tá aberto o microfone? Tá ótimo. Mas eu me lembrei da Nara. Vai que ela inventa alguma coisa. Eu sou muito legal. Exato. Se eu tô animado? Exatamente isso que a gente ia dizer. Por que não começar? Quer moleque? Está do Igor, férias intermináveis. Semana que vem. Podemos, gente? Podemos? Pode mesmo? Tá. Nossa, gente. Todo respeito, gente. Eu sou da casa. Aqui junto. Sim, mas... Vai virar assembleia? Que absurdo! Você ficar me zoando aí no ar, viu? Que negócio, o homem assume o risco. Olá, estamos chegando por aqui de novo com mais um episódio do podcast 3x4, o nosso podcast de política do Brasil de Fato. Toda sexta-feira a gente faz um retrato sonoro dos principais assuntos da política brasileira e do mundo. Eu sou a Nara Lacerda e aqui comigo está o editor do BDF, Nicolau Soares. Esteve com a gente durante as férias do Igor Carvalho e está encerrando a participação dele no podcast nesta semana, mas é a primeira de muitas. Espero você de novo aqui, Nico. Vamos fechar com chave de ouro, hein? Salve Nara, salve pessoal, tamo aí, vamos fazer um bom papo hoje. E também compondo a nossa bancada, o nosso comentarista, liderança do MST, João Pedro Stedley. Tudo bem, companheiro? Tudo bem, dona Nara? Vamos que vamos. Nesse episódio do 3x4, a gente sai do cenário brasileiro, mas continua na América Latina. A gente vai falar das eleições na Venezuela. Em 2024, o povo venezuelano vai às urnas numa das eleições que promete ser uma das mais importantes dos últimos anos. A Venezuela é um dos principais palcos de tensões da América Latina, enfrenta crises econômicas e políticas. O país é o 7º maior produtor de petróleo do mundo e tem a economia centrada em torno desse recurso. Só que há alguns anos a Venezuela é alvo de sanções impostas pelos Estados Unidos e pela Europa, que constituem um bloqueio econômico, principalmente nas operações de venda do petróleo. Em 28 de julho, cerca de 20 milhões de eleitores vão às urnas escolher o presidente do país. Ao todo, 13 candidatos estão inscritos para disputar o pleito deste ano. A maioria deles é de oposição, com destaque a Aliança Democrática e a Plataforma Democrática. O candidato do governo, Nicolás Maduro, recebeu o apoio de 11 partidos que integram o grupo Grande Polo Patriótico Simón Bolívar. No pleito, além do mandatário, estará implícita a disputa pela continuidade do projeto chavista no governo, a escolha de como explorar, como distribuir os recursos naturais do país e a definição do futuro da Venezuela. Além disso, as eleições podem ter um impacto significativo nas políticas externas, incluindo o enfrentamento a essas sanções que a gente citou há pouco. Bom, vamos entender essa situação política e o que está em jogo nas eleições presidenciais? Hoje a gente recebe a jornalista Michele de Mello, que é correspondente do veículo russo, a RT, em espanhol, e é mestranda do Programa Integração da América Latina, o PROLAN da USP. Tudo bem, Mi? Olá, Nara, Nico, João Pedro. Queria agradecer também o convite por estar aqui. Me sinto muito, muito honrada. Bem-vinda de volta. Para quem não sabe, a Michele de Mello foi nossa correspondente em Caracas, na Venezuela. Ou seja, tem conhecimento de sobra para estar aqui com a gente. Então vamos começar, né, Nico? Vou pegar aqui para nós nossos primeiros questionamentos, porque a gente tem muito assunto para tratar, vamos direto a eles. Eu queria fazer, Michele, se possível, uma foto 3x4 dessa disputa toda, para entender quais são as candidaturas que mais se destacam e que têm chances reais, porque esse universo de 3 é coisa pra caramba, né? Exatamente, Nara. Eu acho que essas eleições, justamente pela quantidade de candidaturas e por ter agora uma participação massiva da oposição e sobretudo da oposição à direita, né, do atual governo, marca um ponto de partida fundamental, porque agita também as pessoas a participarem dessas eleições, apesar de que na Venezuela há uma tradição de uma participação cívica muito forte, uma tradição do voto, da participação popular, mas também é isso, movimenta um pouco o cenário da oposição. Depois a gente vira aí pelo menos de 4 ou 5 anos de uma oposição de direita hegemonizada por um setor muito extremista, né? Um setor que ou não participava dos processos eleitorais ou que tentava se apoiar em saídas
digamos, antidemocráticas. Desses 13 nomes, né, incluindo Maduro nesses 13, a gente tem aí 12 opositores. Deles, sem dúvida, eu acho que o mais competitivo é o candidato da Plataforma Unitária Democrática, que é o Edmundo Gonçalves, que, no entanto, ele mesmo se identifica como um candidato substituto, né? Ele diz que ele não vai recorrer o país fazendo campanha, que quem deve fazer isso é a Maria Corina Machado, que foi essa candidata que já estava inabilitada politicamente e, no entanto, foi eleita favorita nas eleições primárias no ano passado dentro da oposição. Mas ele seria a pessoa substituta nessa condição da Maria Corina Machado não poder concorrer e também a Corina de Ares, que seria indicada por ela, não poder ser a substituta. Então acho que o Edmundo Gonçalves, ele é um diplomata de carreira na Venezuela, foi embaixador na Argélia, foi embaixador na Argentina, inclusive durante os primeiros anos do governo Chávez ele continuou ainda sendo embaixador. Ele é o nome, né, que é apoiado por 11 partidos da oposição e é um nome que, de certa forma, tem essa chancela também dos Estados Unidos. Depois dele, eu acho que tem outros nomes que durante os últimos anos foram se nacionalizando numa oposição que não é tanto essa oposição extremista, radical, de extrema-direita, né? Uma oposição talvez com outros vínculos com determinados setores econômicos, mas são sim nomes que têm proposto alternativas, enfim, dentro do país, já seja atuando na Assembleia Nacional ou mesmo em outros setores aí da política nacional. São eles, o Javier Bertucci, que já foi candidato à presidência, que é uma pessoa importante, uma figura importante dentro do voto evangélico, dentro do país, o Carlos Fermin, quem também já foi candidato a eleições, e o José Brito, que também é deputado nacional, rompeu com um desses principais partidos da oposição, que é o Primeiro Justiça, e esses três representam, digamos, um setor de centro, né, um pouco mais ao centro. Mas acho que, sem dúvida, o grande nome aí para tentar peitar o Maduro nessas eleições é o Edmundo Gonçalves. Uhum. Que é essa figura por trás dessa outra figura, né? Stanley, você foi observador do último processo eleitoral na Venezuela, você esteve lá e tal, e teve recentemente no país. Como é que você está vendo esse cenário que está se traçando, enfim, todo esse contexto da direita lá e o Maduro se defendendo? Eu havia estado nas outras eleições, onde o Maduro ganhou por estreita margem, porque havia um clima, muita mobilização de direita. Na sequência, a oposição não queria deixar que o Maduro assumisse, como aconteceu aqui. Essa eleição foi em 2013, né? Acho que foi depois a reeleição foi em 2018. É essa que eu estou me referindo, a de 18. Quando ele foi tomar posse em fevereiro de 19, a oposição radicalizada, muito parecido com aqui, como eu estava dizendo, tentou impedir a posse. E não só isso, tentou invadir militarmente o país. Na mesma semana em que ele tomava posse no Tribunal Superior Eleitoral deles, da qual eu participei como convidado, a oposição, articulada com os Estados Unidos, com o governo da Colômbia, que era de extrema-direita, e já com o governo Bolsonaro, tentou organizar uma invasão militar pela fronteira colombiana. O que nos salvou, eles e nós, é que na reunião de presidentes, onde estava o chefe do Comando Sul dos Estados Unidos, mais o presidente da Colômbia, do Brasil foi o Mourão, que é general. E nessa reunião, o Mourão puxou tapete e disse que as tropas brasileiras não iam se envolver numa aventura. Ufa! E aí desativou o aparato militar, porque eles estavam preparados. Aí mesmo com a saída do Brasil, só para lembrar aos nossos ouvintes, os mercenários que eles tinham contratado, lumpes aí de Colômbia e da Venezuela, tentaram invadir pela ponte lá, mas foram represados, né? Nem foi necessário entrar as Forças Armadas. As Forças Armadas ficaram na retaguarda e quem reprimiu a possibilidade de invasão foi a própria população, com paus, pedras e coração na mão. Do lado colombiano, o número de manifestantes opositores em todos os pontos de enfrentamento eram em média entre 300 e 1.000 pessoas. Do lado venezuelano, quem liderou a resistência para impedir a entrada de opositores foram os civis das Brigadas Bolivarianas Voluntárias, composta por trabalhadores comuns, operários, professores e camponeses. E jogaram para fora que a Michelle deve ter acompanhado e mandado suas notícias aqui para o Brasil de fato. Então, só estou contando essa história porque, então, eu estando lá, ela estava lá, deve se lembrar, o clima era muito tenso. Havia, de fato, instigado pela imprensa burguesa deles, a possibilidade real
de uma invasão militar. Como a primeira prefeitura na fronteira era da extrema-direita, o plano deles era esse. Entram forças e transformariam a sede da prefeitura, já tinha sido reformada, como a cabeça de ponte do novo governo. E essa foi a primeira, né, tentativa de invasão, que foi logo no início de 2019, porque vale lembrar que em 2018 o Maduro é reeleito pela primeira vez, em 2019, então ele assume, e foi também em 2019 que iniciou toda a narrativa Juan Guaidó, né, hoje quase ninguém mais lembra do tal Juan Guaidó, mas em 2019 é quando começa essa narrativa. Por quê? Em janeiro é um mês muito decisivo na Venezuela, porque é o mês em que as pessoas, que os deputados assumem e elegem os seus novos presidentes a cada ano, né? E em 2019 finalizava o mandato que era majoritário da oposição na Assembleia Nacional, porque dessas 30 eleições em 25 anos de chavismo, a oposição só ganhou 2, né? E o sistema eleitoral sempre foi o mesmo, né, João Pedro? Mas somente quando eles ganham é que eles reconhecem o resultado. Essa história a gente também já conhece. E eu acho interessante a gente trazer essa conjuntura do passado, para que as pessoas que estão nos ouvindo entendam também quais são as tensões envolvidas nos processos eleitorais da Venezuela. E aí o Stédio e a Michelle vão ajudar a gente a responder aqui, mas a minha desconfiança é que no fim tudo isso só tem uma resposta: interesse no óleo, interesse no que está embaixo da terra. Mas a gente quer entender melhor, Michelle, esse processo eleitoral de agora, porque a confusão não é pequena, né? A gente tem aqui, o registro para candidatos presidenciais foi marcado por essa impossibilidade da candidatura da Corina Iores, né? Em março, ela foi indicada pela ex-deputada Maria Corina Machado, que é líder de oposição na Venezuela, e teve a candidatura barrada pelo Supremo Tribunal lá do país. Mesmo com a Maria Corina Machado inelegível, né? Como é que a gente pode avaliar esses desdobramentos e qual é a importância do apoio dela, o peso dessa figura nas eleições? A Maria Corina Machado é uma representante da oligarquia mais tradicional venezuelana. Ela é representante de uma das famílias mais ricas do país e é uma figura política antiga, né? Ela foi deputada, uma dessas vozes da oposição, já no início do governo Chávez, e era uma dessas deputadas mais fervorosas, digamos, né, da oposição. Ela está inabilitada politicamente por 15 anos e essa inabilitação já aconteceu em 2015, portanto não era novidade para nenhum venezuelano e menos para a oposição que ela não poderia concorrer a essas eleições. Ela está inabilitada justamente porque fez parte em 2014, foi uma das lideranças em 2014, dos atos violentos que ficaram chamados como guarimbas, né? Morreu muita gente. Inclusive queimados vivos, né? Nossa. Muitos motoqueiros morriam porque eles puxavam fios, né? Que atravessava a rua e as pessoas não viam. Então o motoqueiro ia lá, tem muita moto, e foram degolados por esses fios que a oposição colocava. E justamente esses atos se chamavam na época, em 2014, La Salida, ou seja, a saída, né? Era já o início dessa narrativa de uma oposição de extrema-direita por fora do jogo democrático, digamos, né? Já era esse movimento de dizer vamos, através de outras, de outras formas aqui, de uma ação direta, tentar chegar ao poder. Então ela foi inabilitada em 2015 justamente por ter sido uma das lideranças dessas manifestações e ter convocado os Estados Unidos e ido a Washington, se reunido com autoridades estadunidenses, solicitando o bloqueio, pedindo sanções contra a Venezuela, que efetivamente aconteceram em 2015. Nesses anos todos, apesar de não fazer parte da política institucional, ela sempre foi uma voz importante da oposição, sobretudo da oposição de extrema-direita, criou diversos movimentos, nunca voltou a ter um partido político, mas criou movimentos em torno dela. Quando eu ainda estava atuando lá como correspondente, a Maria Corina era uma espécie de Janaína Pascoal, vamos dizer. Eu tava pensando uma coisa desse tipo, eu tava tentando capturar quem? Pra gente tentar traçar esse paralelo, assim, né? Quando eu tava lá, ela já era essa figura, né, digamos, tradicionalíssima. Dizia as mesmas bobagens? Mas dizia umas bobagens. Não era uma figura legitimada pela própria oposição. Pelo contrário, era alguém que as pessoas queriam que ficasse de longe, porque era vista como alguém que não tava conseguindo, não passava credibilidade. Não passava credibilidade, que não conseguia gerar um discurso de unidade dentro da oposição. Sempre teve um projeto muito autocentrado na sua figura. Tanto é que, novamente, assim, depois de que todas as figuras de oposição foram sendo queimadas, né, o próprio Juan Guaidó não funcionou, né, a narrativa Juan Guaidó não funcionou, ele está nos Estados Unidos agora, vivendo muito feliz, tranquilo. Com 50 milhões de dólares, Deus, gente. Ele roubou do processo que os próprios comparsas dele é que denunciaram.
O procurador-geral da Venezuela, Tarek Saab, afirmou que o Ministério Público do país emitiu um mandado de prisão contra o opositor Juan Guaidó. Também vai ser pedido o alerta vermelho da Interpol para a captura. Essa investigação se soma a outras 27 que já pesam sobre Guaidó. Os crimes imputados a Guaidó, que fugiu para os Estados Unidos em abril passado, incluem traição à pátria, usurpação de funções, obtenção ou extração de dinheiro, valores ou bens públicos, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Porque os Estados Unidos financiava, enchia eles de dinheiro que era venezuelano. Os Estados Unidos sequestrou as contas bancárias da PDVSA e aquele dinheiro repassou para a oposição fazer política. Bom, o coordenador do Tesouro era o Guaidó. Aí os outros militantes da oposição passaram a saber dos recursos, mas não recebiam a mesma quantidade que o Guaidó. Então eles denunciaram que o Guaidó se apropriou individualmente de dinheiro público de origem do petróleo venezuelano de 50 milhões de dólares. É bom ser oposição assim. Com esse camarada lá de boa, da Lagoa, vem a nossa querida. Vem a Maria Corina novamente como um nome que polariza muito com o Nicolás Maduro. Eu acho que essa é a importância. Acho que é aí que ela assume uma maior importância dentro da própria oposição que ficou na Venezuela, né? Quem seria o nome que poderia polarizar mais com o Nicolás Maduro nessas eleições? Ela acaba vencendo essas eleições primárias, que foram inclusive seriamente questionadas dentro da própria oposição pela pouca participação das pessoas e pelo formato em que ela aconteceu. Mesmo sabendo que ela não poderia concorrer. Logo, ela indica, né, a Corina Lloris, que seria uma pessoa do seu círculo mais próximo de confiança para ser sua substituta, que, no entanto, nunca foi aceita pela própria plataforma de unidade, justamente por não ser um nome que estava dentro das negociações políticas, por não ser um nome conhecido a nível nacional, e porque entendiam que seria uma pessoa que só atenderia às indicações da própria Corina Machado. Sendo que dentro da própria oposição, o nome já seria Edmundo Gonçalves, que é atualmente o substituto. Eu acho que sim, eu acho que ela é um nome que pode representar um respaldo político muito importante para essa candidatura do Edmundo, mas se fosse Edmundo, se fosse Maria Corina, ou se fosse qualquer outro nome, eu acho que a questão principal aí é haver essa unidade de 11 partidos de oposição nessa plataforma e ter essa chancela dos Estados Unidos. Então eu acho que essa é a questão central nessa disputa, né? O porquê que esse candidato é o mais competitivo, acho que aí está a resposta. Agora, quero complementar as informações oportunas da Michelle com um fato que a imprensa burguesa aqui nunca relatou, e que se fosse um brasileiro seria um escândalo. Quando ela estava no exílio, por vontade própria, a Corina Machado assumiu a nacionalidade de panamenha. Olha. E o governo do Panamá nomeou representante oficial do Panamá na OEA. Nossa. E lá na OEA, como embaixadora do Panamá, sistematicamente ela fez oposição ao governo da Venezuela, levava as denúncias, todo aquele negócio, ou seja, transformou a OEA num palco anti-Venezuela. Agora você imagine se o Lula, inabilitado em 2018, tivesse ido para qualquer país aí, assumido a nacionalidade de outro país, ido para a UEA fazer oposição ao Brasil. Ou seja, isso é traição à pátria. Posição multinacional. Foi isso que ela fez. Ela é uma traidora e ela devia... Agora eu como brasileiro e como democrata, ela devia estar na cadeia. Stedley, aproveitando que você puxou aí a figura do presidente Lula, trazer um outro tema aqui para nós. Ele recentemente teve, né, declarações do Lula, do Itamaraty, manifestando preocupações com esse processo eleitoral da Venezuela, especialmente com essa questão do registro da candidatura da Corina Lloris. Como é que esse cenário está sendo visto? Está afetando essas relações da Venezuela com países vizinhos, com outros países? Acho que com os Estados Unidos a gente tem uma clareza de como funciona, mas o Brasil é um parceiro tradicional, do PT inclusive. Como é que você está vendo esse... Sinceramente, eu acho que não abalou nada as relações reais entre o Brasil e a Venezuela. Os venezuelanos conhecem bem a política brasileira, conhecem bem o Lula, conhecem bem o Itamaraty. E eu acho que nesse caso, sem querer relativizar, mas o Lula foi mal informado pelo Itamaraty da situação jurídica do caso Corina Machado. Porque ela é exatamente a mesma situação do Bolsonaro. Então você imagine se algum país qualquer lá da Europa tivesse dito é antidemocrático o Lula
ter descredenciado o Bolsonaro para as próximas eleições. Primeiro, não foi o Lula, foi o Tribunal Eleitoral, igual a eles. Segundo, o Bolsonaro cometeu crimes e, portanto, tem que ser julgado. Por isso que ele é inelegível até agora. Então, eu acredito que foi uma expressão infeliz, evidentemente, mas como os venezuelanos conhecem bem a nossa política e a figura do Lula, e eu, pelo que conheço do Lula, ele continua sendo solidário com a Venezuela, com a América Latina, um defensor da integração latino-americana. É claro que ele tem outras formas de se posicionar na conjuntura latino-americana que não é tanto anti-americana como são outros países, da Venezuela, da Bolívia, né, que tem posturas mais anti-estadunidenses. Claro, também o nosso país é grande, aqui nós temos outras responsabilidades, então o presidente da República do Brasil sempre se comportou meio que não vamos comprar briga com cachorro maior que o nosso. E ele, inclusive, já comentou agora o fato de a oposição ter se unificado, né, na plataforma unitária ali, no nome do Edmundo Gonçalves, celebrando que agora finalmente a oposição entrou em acordo, tem um candidato que pode realmente concorrer às eleições. Então, eu acho que realmente foi um episódio que já está superado. Vai ter eleições, eu acho que vai ter acompanhamento internacional sobre as eleições, há interesse de muita gente de querer acompanhar, e se o Brasil for convidado, o Brasil participará do acompanhamento dessas eleições, na perspectiva de que quando terminar essas eleições, as pessoas voltem à normalidade. Ou seja, quem ganhou toma posse e governa, quem perdeu se prepara para outras eleições. Eu queria conversar com vocês, especialmente com a Michelle, que passou bastante tempo lá no meio, e daqui a pouco a gente vai ter aqui uma participação de alguém que está lá neste momento, viu, gente? Mas falar um pouco sobre participação popular. Esse é um fato histórico, a população tem o costume de ser muito ativa nas eleições, socialmente. E a gente queria aproveitar esse podcast, essa edição também, para mostrar para as pessoas um pouco do que acontece, como essa vida se desenvolve lá. E tem uma entidade do país, digamos assim, que são as comunas, que muito pouca gente no Brasil entende, né? Uma das características, viu, da sociedade venezuelana são essas organizações populares que são chamadas de comunas, é uma concepção própria do Estado venezuelano, que foi idealizada pelo ex-presidente Hugo Chávez. No último mês, a Venezuela, inclusive, realizou mais uma consulta popular, envolvendo mais de 49 mil comunas. Gente, é muita coisa para escolher projetos prioritários para o território, o povo sendo ouvido. E a gente acompanhou de perto esse processo e queria conversar um pouquinho com você, Michelle, sobre como é que funcionam esses conselhos comunais, essa herança do governo do Hugo Chávez e o peso que eles têm para as eleições. Esse peso existe? Com certeza, como a gente já comentou aqui, né, em 25 anos de chavismo foram 30 eleições. Isso é bem característico porque, por mais que internacionalmente a imprensa hegemônica pinte a figura agora do Maduro e antes do Chávez como ditadores, a verdade é que o chavismo, a história do chavismo, de legitimação política do chavismo, sempre veio através de processos eleitorais. Então, na Venezuela, inclusive era algo que o próprio Lula criticava o Chávez, né, de que o tempo todo tinha eleição, que se você tem eleição o tempo todo não tem como fazer política. Isso é uma crítica que está dada aí. Mas esse foi o modus operandi, enfim, a forma, né, do chavismo se legitimar ao longo do tempo. Então as pessoas têm essa relação importante com o voto, inclusive porque lá o voto é facultativo, né, e a Venezuela, logo depois do Brasil, foi um dos primeiros países da região a automatizar todo o seu sistema eleitoral. Isso também é o que poucas pessoas dizem, né, lá na Venezuela todo o sistema é automatizado, o voto é secreto, existe uma segunda confirmação impressa do seu voto, existe biometria, então é um sistema eleitoral que realmente funciona muito bem. E as pessoas saem a votar mesmo o voto sendo facultativo. Tem algo que é interessante, que talvez mais pra frente a gente até possa comentar também, mas que às 5 da manhã tem o toque da Diana, no dia da eleição, que é uma música para chamar as pessoas a saírem cedo de casa para tomar café e serem os primeiros já no seu colégio eleitoral. Que bacana. Para mim é muito característico da Venezuela no decorrer desse processo também do chavismo. Todas as alterações na Constituição foram feitas através de referendos constitucionais. Então as pessoas vão saindo para votar. Numa dessas mudanças é que surgiram as comunas, que tem a ver com a proposta do que o Chávez dizia ser esse avanço dessa democracia com uma participação protagonista das pessoas. Então você qualificar mais o que é democracia, né? Não é só você ir a cada tanto ir lá votar ou participar de várias eleições, mas é você realmente
realmente ter instrumentos nos quais as pessoas possam, no seu território, decidir de que forma o Estado vai agir. E foi esse o exemplo que a gente viu agora nesse mês, com a consulta popular, que, como você comentou, envolveu mais de 49 mil conselhos comunais. Os conselhos comunais são espécies de centros comunitários, digamos assim, né? Organizações na sua própria quadra, no seu próprio bairro, na qual as pessoas se organizam em diversos setores, tem o setor de saúde, de segurança, de cultura, enfim, para pensar o seu território mesmo, pensar o que falta aqui. E essa consulta foi exatamente isso. As pessoas votarem para decidir de que forma o orçamento público, o orçamento do Estado, seria um total de $10 mil para a execução de 4.500 projetos. $10 mil por projeto, né? Exato, que estariam aí sendo postos para as pessoas. Hoje existem na Venezuela mais de 3.640 comunas registradas, porque hoje está na Constituição o que deve ser uma comuna, para fazer de maneira rápida aqui, né? A comuna é a união de pelo menos 10 conselhos comunais, portanto, você tem 10 conselhos comunitários, você consegue reunir uma comuna, que seria essa forma de autogoverno no território. Aí você tem, na própria Constituição venezuelana, estabelecido quais são os cargos que devem ser eleitos dentro dessas comunas, de que forma que elas devem fazer prestação de contas, como é que elas podem se organizar. E isso tem tudo a ver com um dos últimos discursos mais emblemáticos do Chávez, que foi um pouquinho antes dele falecer e logo após a reeleição em 2012, que é o chamado golpe de timón, que isso na tradução literal, né, seria uma mudança brusca da direção do timão, né, do timão mesmo, do barco, de uma embarcação, no qual ele diz comuna ou nada, né, ele propõe comuna ou nada, ou seja, ali ele já identifica que um dos problemas centrais para você diversificar a base econômica da Venezuela e para mudar a própria forma de participação política, a forma do Estado, é a questão da terra, e que isso só poderia ser mudado de maneira radical através das comunas, ou seja, do Estado incentivando a formação desses espaços de autogoverno. E essa consulta popular que aconteceu agora foi mais uma prova disso. E a gente vai aproveitar que a Michelle falou em participação popular e vamos agora, o podcast vai todo junto para a Venezuela conversar com o nosso correspondente Lorenzo Santiago, que está em Caracas, está aqui com a gente no Brasil de Fato, fazendo essa cobertura que a Michelle já fez, inclusive. Lorenzo, tudo bom? Obrigada, viu, pela disponibilidade de tempo. Boa tarde, Nara. Boa tarde, Nico, Sted, Michelle, todo mundo que está ouvindo a gente. Eu que agradeço o convite para participar um pouco com vocês dessa conversa de um assunto tão importante para o Brasil e para a América do Sul nesses próximos anos. Ô Lorenzo, conta pra gente, agora que a gente falou bastante em participação popular aqui, como é que estão os ânimos por aí? Como é que está o clima quando você conversa com as pessoas na rua em relação a esse próximo pleito? Eu sei que tem muita divisão, que é algo que a gente está vendo globalmente, né? Exatamente, Nara. O clima está muito tenso, assim, está menos tenso, eu acho, do que, como o Sted relatou, nas últimas eleições, por uma questão econômica também. O país está melhor, os indicadores econômicos estão melhores, a inflação abaixou, a perspectiva de crescimento do PIB é de pelo menos 2 dígitos, o governo coloca nesse ano. Então, assim, a economia, as pessoas estão se sentindo melhores, assim, economicamente. Tanto é que eu converso com muitos venezuelanos que voltaram para o país nos últimos tempos. Então, tem muita gente que estava no Equador, na Colômbia, no Peru e voltou para o país e me fala que voltou pela questão da economia, de agora está conseguindo trabalhar, já está conseguindo ganhar dinheiro, e da segurança também, né? A sensação de segurança hoje, principalmente aqui em Caracas, ela é bem perceptível, assim. Então, nesse ponto, isso ajuda a arrefecer um pouco da tensão política, mas existe bastante tensão política ainda. Então, o que acontece é que eu vejo muita gente, de oposição nas ruas também, se manifestando e falando que vai votar na oposição, e uma base chavista também ainda, muito capilarizada, então que tem a sua base e a sua formação muito forte e que tem um debate político muito forte, e isso está latente nas ruas. Então tem muita gente que fala sobre isso, as pessoas estão debatendo isso nas ruas, falam abertamente sobre isso nos transportes de aplicativo, no metrô, eu já conversei com muita gente na rua mesmo sobre isso, e realmente esse é o clima. Muita expectativa, quem é da oposição, claro, ainda questiona essa inabilitação da Maria Corina Machado, mas também, de certa forma, vários deles entendem as questões técnicas envolvendo isso, e quem está na rua também defendendo o governo e fazendo manifestação e se mobilizando para o governo também está fazendo essa disputa na rua. Então, realmente, o clima está bem tenso e
com uma expectativa grande. Lorenzo, aproveitando aí, você falou dessa melhora econômica, né? Tem um contexto um pouquinho melhor do país, de crescimento e tal. Como é que isso afeta a avaliação do Maduro? Seja em pesquisa, seja na conversa do boteco mesmo. Como é que você tem visto isso? As pesquisas, elas são bem difusas, são muitas pesquisas que saem, muitas pesquisas feitas pela internet, o que isso não dá uma amostragem legal para a situação. Então tem pesquisas que mostram o Maduro em segundo, tem pesquisas que mostram o Maduro em primeiro, e ambas elas com diferenças grandes de porcentagem, né, de pontos percentuais. As pesquisas em si, elas ainda não indicam muito, os principais institutos ainda não publicaram pesquisas muito fidedignas. Agora, nas conversas na rua, o Maduro ele vai enfrentar um questionamento grande, né? Acho que uma parcela grande da população que apoiava o Chávez e que sempre apoiou o Chávez pelas questões das políticas públicas, enfim, de toda a melhora que o país enfrentou no período do Chávez, o Maduro isso foi, claro, se perdendo um pouco pelas questões, um pouco não, as pessoas falam isso também pelas questões das sanções. Então, as sanções dos Estados Unidos minaram bastante a popularidade do Maduro, então, com o tempo, né? É claro que agora, os últimos indicadores econômicos, os últimos 5, 6 meses, ajudaram e deram oxigênio para o governo que está usando isso na campanha, já está falando muito, batendo bastante na tecla da perspectiva de projeção do PIB para esse ano, do crescimento do PIB do ano passado, que foi ao menos 5%, segundo o governo estima, e para esse ano pode beirar os 2 dígitos. Então, assim, existe um desgaste com o tempo, com esses últimos 8 anos, 7 anos de sanções, que prejudicaram muito a imagem do governo por isso, pela falta de entrada de dinheiro, a falta de entrada de dólar. Isso prejudicou muitas políticas públicas, então e políticas sociais, a própria renovação do salário mínimo, então retomando o reajuste do salário mínimo. Então tem esses dois lados, né? Por um lado, um desgaste temporal, pelo impacto que as sanções tiveram para a Venezuela com o tempo, e, por outro, essa melhora dos indicadores econômicos recentes. Vamos ver qual discurso vai prevalecer para essas eleições, né? Acho que os indicadores recentes eles ajudam bastante a oxigenar o discurso do governo, faltando 3 meses agora para as eleições, né? E a gente vê aqui do Brasil a oposição se aproveitando muito desses discursos de crise humanitária, né? O que a mídia hegemônica chama de falta de democracia, né? E isso influencia a base social por aí? Você percebe as pessoas comprando esse discurso e, enfim, usando, falando? Muita gente compra esse discurso, principalmente fazendo oposição interior-capital. As pessoas, quando eu converso com as pessoas, eu falo, poxa, mas Caracas é uma cidade que você vê movimentação econômica, você vê as pessoas comprando, você vê as pessoas consumindo nas ruas, carregando televisão no metrô para levar para casa, depois de comprar, enfim. Você vê o consumo, o dia a dia, as pessoas na rua, nos restaurantes, enfim, você vê uma movimentação econômica. Só que é um discurso que realmente conseguiu introjetar em grande parte da oposição essa coisa de que, beleza, na capital está tudo bem, no interior temos problemas graves de distribuição, de abastecimento. Então ainda existe esse discurso introjetado principalmente na parcela da população que ou está indecisa ou que já adere à oposição de forma mais natural, né? Então principalmente as elites do país, né? As elites da Venezuela, elas sim, com certeza, elas vendem esse discurso muito de que existe um problema grave na Venezuela econômico e que isso afeta a distribuição, principalmente no interior do país. E que em Caracas, quando confrontadas com essa posição, que em Caracas seria um mundo à parte, uma representação menor do que o país enfrenta hoje. Obrigada, Lorenzo Santiago, correspondente do Brasil de Fato em Caracas, na Venezuela, fez essa grande gentileza de se juntar à equipe aqui no Brasil para participar do 3x4. Espero outras vezes, viu? Outras oportunidades, amigo. Obrigadão. Eu que agradeço o convite e espero também ser chamado mais vezes, principalmente agora que está se aproximando dessas eleições. Então, um abraço a todos aí. Valeu, Tchauzinho, Lorenzo. Até julho você volta. Valeu, é nóis. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre a Venezuela. Vocês gostam do 3x4 e dos conteúdos produzidos pelo Brasil de Fato? Então ajuda a gente a continuar fazendo jornalismo independente e a contar o que a mídia tradicional não te conta. Acesse apoia.se/Brasil de Fato e apoie a comunicação popular. Quem apoia leva lembrança especial aqui do BDF. Não dá para ficar de fora dessa. Estamos voltando com o nosso podcast 3x4. Antes da gente voltar a falar de Venezuela, um recado do Renato Brito sobre o nosso episódio da reforma tributária. Ele escreveu: difícil é passar a reforma exatamente do jeito que deveria.
com Lira e aquela oposição fazendo desfalques e ajustes na proposta. Tenho certeza que o combate à desfiguração será o maior desafio. Renato, a gente falou semana passada, né? Que guerra que a gente vai encarar no Congresso Nacional do Brasil. Enfim, esperamos que a nossa classe política mais consciente esteja preparada e que a população também, né, Nico? Tem que trabalhar bastante, esse tema é brabo. É brabo. Vamos voltar então a falar de Venezuela, Nico? Bora. Pegando esse contexto todo que vocês fizeram, que o Lorenzo trouxe lá em loco, né? Dá pra dizer tranquilo que essa é a corrida eleitoral mais difícil que o chavismo vai enfrentar nesse período? Ou especialmente do Maduro, né? De 2013 pra cá? Eu acho que não. Acho que a mais difícil foi 18. Por todo aquele clima que foi relatado. O país estava numa crise econômica, faltava alimentos, inflação. Sim. E o acoso militar e o bloqueio econômico. Eu estive lá semana passada, como o companheiro relatou que mora lá. É uma tranquilidade, tem produtos em todas as tendas, o povo caminha, faz festa, se diverte. O clima político é bem diferente. Eu acho que o Maduro vai ganhar de braçada. É mais distensionada a coisa em relação a 2018. Muito mais tranquilo e muito mais participação popular. E o povo da Venezuela, a Michele aí pode testemunhar com muito mais experiência, mas o que eu percebo é que o povo da Venezuela, talvez porque eles não têm o futebol, só tem o beisebol, eles mudaram o futebol por eleição. Aí entra então eles participam, eles brigam, eles são ativos. E também, como ela disse, o sistema eleitoral é muito seguro. Urna eletrônica, e ainda imprime, tu bota numa outra para fazer teste. Então isso dá uma tranquilidade. E bota o dedão, todo mundo é digitalizado. Então isso dá uma segurança para todo mundo, que são eleições democráticas e a turma participa mesmo. Quero aproveitar para, inclusive, fazer uma denúncia. Esse Edmundo, que é do velho partido ADECO, é como se aqui no Brasil ele fosse da Arena. Então, te imagina se alguém agora aqui no Brasil se candidatasse contra o Lula pela Arena. Ô, louco, Estênio. Mas é mais ou menos o padrão. Mesmo padrão. E ele, quizás seja a principal força que o apoia social, ele está sendo apoiado pela Opus Dei, da Espanha, com dinheiro, com recursos, e quiçá outros serviços de inteligência também que estão por trás. A Igreja Católica na Venezuela nunca foi venezuelana, ela nunca teve teologia da libertação, ela sempre foi uma igreja católica reacionária, não só conservadora, reacionária, que sempre defendeu a oligarquia, uma igreja espanhola, nunca se identificou com o povo mestiço, negro, que é o povo venezuelano. O povo venezuelano é uma mescla de índio com negro, e os espanhóis não se misturaram com eles. Então, esse Edmundo aí não tem futuro como liderança, como carisma, como só essa máquina que os gringos, que os espanhóis da direita vão colocar atrás dele. Mas o clima é muito tranquilo, bem melhor que aqui, inclusive. Olha só. O que você acha, Michele? Eu queria também que você trouxesse pra gente a sua avaliação sobre qual seria agora, então, o principal desafio do Maduro. Porque, como o Sted lhe trouxe, parece que o clima tá mais calmo que em 18, mas tem muita coisa para ser superada também nessa luta aí, nessa briga, né? O clima tá mais calmo do que em 18 também, e aí eu acho que essa é uma questão central, é que algumas das sanções direcionadas à indústria petroleira foram suspensas, né? Hoje os Estados Unidos, depois do início do conflito na Ucrânia, os Estados Unidos voltaram a comprar petróleo da Venezuela, e isso num país que coincidência, né? E isso num país que tem a maior reserva de petróleo do mundo, que há mais de 100 anos tem como base central da sua economia, como carro-chefe da sua economia, a indústria petroleira, isso faz toda a diferença, né? A Venezuela, a partir de 2015, a partir do bloqueio econômico, teve uma diminuição de 80% do seu PIB, uma diminuição de 99% da entrada de dinheiro de dólares para o Estado. E iniciou um dos maiores processos hiperinflacionários do mundo, né? Esse processo hiperinflacionário da Venezuela entrou entre os 5 maiores do mundo, que começou lá em 2017 e só acabou no final de 2021. Eu acho que, como o Stedley traz aqui, né? Eu acho que, sem dúvidas, vai ser uma eleição muito importante, por haver essa unidade da oposição, por haver uma mudança de postura na oposição, de finalmente voltar a participar das eleições, e porque todos os olhos, novamente, né, estão voltados para a Venezuela, para esse processo eleitoral, mas com todas as contradições que possam existir, com as críticas que o próprio Lorenzo nos trouxe aqui, né, que a população em geral tem também em relação ao desgaste do chavismo, né, são mais de 20 anos no poder, ou ao desgaste da figura do Nicolás Maduro. Eu acho que ele sai desse processo todo de desestabilização que iniciou lá em 2015 vitorioso, né, porque ele venceu o principal nome que foi constituído como seu opositor, que era o Juan Guaidó,
o Leopoldo Lopes, que também está agora na Espanha, que é uma outra figura da oposição importante, a Maria Corina Machado, que agora está aí apoiando um substituto que tem poucas possibilidades de realmente ser eleito, e conseguiu vencer o bloqueio econômico de certa forma, né? O bloqueio ainda existe, as sanções ainda existem, mas o país saiu de uma hiperinflação acumulada em 2019 de 344.000%. Nossa Senhora. Para chegar agora, nesse último trimestre, e ter uma inflação interanual de 67%. Ainda é alta, mas não tem nenhuma comparação, assim, né? Pra gente que já viveu 3 dígitos, a gente sabe que a diferença é absurda entre esses dois índices aí, Michele. Então, eu acho que o desafio é justamente isso, é continuar normalizando a economia e agora desdolarizar o país, porque isso também a gente precisa dizer, né? Esse processo de certa estabilização da economia, uma tentativa de estabilizar a economia, ele aconteceu através também de um processo de dolarização que não foi necessariamente algo dirigido, centralizado pelo Estado, uma decisão do Estado, né? Vamos dolarizar o país, como aconteceu, por exemplo, no Equador. Não, né? Foi algo espontâneo e um pouco desgovernado e que foi fruto justamente dessas medidas de bloqueio que aconteceram, né? E aí, com isso eu termino só para contar uma anedota que foi real. Que justamente em 2019 a gente estava comentando que foi esse ano do Guaidó, né? Não sei se todo mundo lembra, mas logo no início do ano, também em março, aconteceu um apagão nacional na Venezuela. Sim. E foi a partir desse apagão que as pessoas realmente passaram a utilizar dólares em espécie, porque o país já estava vivendo um processo hiperinflacionário, e no apagão você não tinha como utilizar cartão de crédito, né? Não tinha energia elétrica. E ninguém tinha essa quantidade de dinheiro em espécie, em bolívares, que é a moeda nacional, para fazer essas compras. Então as pessoas, a partir daí, começaram a utilizar o dólar como moeda também de sistema de troca. E é aí que, de forma espontânea, o dólar passa a circular no país, enfim, aí outras medidas foram sendo adotadas que favoreceram essa dolarização. Então acho que esse é o principal elemento. Para fechar, o PSUV continua sendo o maior partido em eleitores, em inscritos, em pessoas partidarizadas de toda a nossa região. Então, a Venezuela, como o Lorenzo também trouxe, é um país com profundas desigualdades, assim como o Brasil. Há muita diferença em relação a Caracas e às outras regiões, mas o PSUV continua sendo hegemônico entre o povo trabalhador e o povo pobre. Ainda existem 6 milhões de pessoas que são afiliadas ao PSUV, e esse é o voto duro do chavismo. Esse é 1/3 do eleitorado venezuelano que sai para votar e que ainda se identifica nesse projeto um olhar para essas pessoas, né? Uma perspectiva popular que as agrada, que é por isso que elas apoiam. Então, eu acho que o desafio é esse, é desdolarizar o país e trabalhar para diminuir essas desigualdades e as deformações na economia que foram sendo causadas nesses últimos anos de bloqueio, de sanções, de ataques. Aproveitando o gancho da Michele aí, dessa questão do bloqueio, teve um certo afrouxamento dessas sanções de uns meses para cá. Você acha que isso ajudou a economia? Acho que esse é um dos caminhos que está levando a essa melhora da economia, que dá um certo fôlego. Os americanos são muito espertos, então eles vão apertando, afrouxam, apertam e afrouxam, mas estão lá com as mãos ainda no pescoço. Mas o mais fundamental foi o tema da guerra da Ucrânia e a retomada da indústria petroleira. Isso é visível, porque quando eles apertaram mesmo em 18, 19, praticamente paralisou. Como é que você pode imaginar um país que tem a maior reserva de petróleo do mundo e faltava gasolina? Faltava gasolina por quê? Não era por causa das refinarias, porque faltava um parafuso, porque tal matéria-prima que tem que misturar nas refinarias não consegue importar. E eu acho que nisso também o Maduro foi muito esperto. Ele remontou uma aliança internacional que, inclusive, extrapola a América Latina. Então, hoje, quem são os principais parceiros da Venezuela? Os BRICS. Todo o comércio é com os BRICS. Inclusive, eles me disseram lá agora na última, 30% do petróleo deles eles estão vendendo para a Índia, que é um país governado pela extrema-direita. E a recuperação da indústria petroleira veio com a ajuda do Irã. E do ano passado para esse ano teve um aumento de 18% na produção de petróleo. Então não é pouca coisa. Sim. Coisa que me chamou a atenção é que há muitos grupos brasileiros indo lá investir petróleo. Porque com uma vantagem, o poço está lá, fechado. Então é só chegar e abrir. Claro, vai faltar um parafuso, uma bomba, não sei o quê. Mas, digamos, hoje, na minha opinião, agora, como economista, vou gastar meu economista. Eu acho que é o investimento mais seguro que tem no mundo. E fazer uma parceria com a PDVSA e começar a retirar petróleo. Boa dica, hein? É uma pena que dica de investimentos. A burguesia brasileira
não se dá conta disso porque nós já chegamos a ter 15% do comércio venezuelano conosco, então nós tínhamos uma participação. E depois de todo esse colonialismo da burguesia brasileira que se afastou da Venezuela e preferiu chamá-lo de ditador, hoje a economia brasileira com eles pesa só 1%. Então, vamos dizer assim, do ponto de vista geopolítico, eles estão cagando e andando para o Mercosul, para o Brasil, ou seja, a economia deles tem uma outra lógica, Sim. Que não depende mais da economia brasileira, mas é lamentável, porque as duas economias poderiam ter uma integração em benefício dos dois povos. Então eu acho que com a vitória do Maduro, em julho, eu acho que a burguesia brasileira vai se dar conta que não adianta cair nesse discurso ideológico, e não adianta dar uma de Bolsonaro. Aqui eles falam mal do Bolsonaro, e lá na Venezuela apoiam o bolsonarismo, porque a Corina é o bolsonarismo da Venezuela, a extrema-direita. Eles até são burros, porque se eles quisessem viabilizar uma oposição democrática ao Maduro, eles deviam apoiar os outros 11 partidos, Sim. que são mais democráticos, que não se envolveram nos atos de terrorismo, que não têm sangue nas mãos, que não roubaram da PDVSA, não ajudaram a Inglaterra a roubar milhões de quilos de ouro, que está lá sob júdice. Então há uma oposição democrática na Venezuela. Mas a burguesia brasileira e da América Latina, o Milei, não estão apostando neles. Preferem um discurso da extrema-direita. A Corina é o Bolsonaro da Venezuela. Pelo que vocês falaram, ficou muito claro. Vamos aproveitar que a gente está nesse assunto, então, para entender também, falar um pouco sobre como a gente, como nação aqui no Brasil, por exemplo, forma a nossa percepção sobre a Venezuela e o resto do mundo também. Michele, pergunta direta, como é que você avalia a cobertura da mídia hegemônica aqui no Brasil sobre a Venezuela que pinta esse monstro? E quando a gente para conversar aqui, a gente percebe que a situação é bem diferente do que é Nara, mostrado. por que tu chama a mídia burguesa de hegemônica? Hegemônica é um nome feio. Mídia burguesa, é isso mesmo, a mídia burguesa brasileira. Eu ainda posso agregar mais um adjetivo, uma mídia burguesa de merda, porque mente o tempo inteiro. Foi o Stedley que falou, Não viu, foi, gente? Não foi nem eu, nem o Nico. Mas diga, Michele, como é que você vê essa cobertura? Eu acho curioso porque, geralmente, quando vem de lá uma crítica a, por exemplo, veículos como o Brasil de Fato, de que o que se faz aqui não seria jornalismo, né? Aqui é uma visão política e tal e coisa. Como se o que esses setores fizessem não fosse político. É. Né? Eu acho que o que a gente vê é isso. Existe um desconhecimento muito grande sobre o funcionamento das eleições na Venezuela, sobre a própria forma, o sistema político que se estabeleceu na Venezuela, como que as pessoas participam politicamente. E há uma reprodução de alguns vícios, né? Uma reprodução de alguns lugares comuns. E uma cobertura, às vezes não. Bastante enviesada, né? Bastante enviesada. Também, como você comentou, estou fazendo mestrado e fizemos um levantamento, por exemplo, da cobertura de um dos maiores jornais aqui do país, da Folha de São Paulo, em relação à plenária de países sul-americanos que foi convocada pelo presidente Lula no ano passado. Uhum. Foi o primeiro encontro em que houve a presença de representantes dos 12 países da região, máximos representantes, só o Peru que não pôde enviar a Dina Boluarte nesse momento. A cobertura desses 3 dias de evento, ela foi majoritariamente Maduro ditador. Assim, as palavras que mais apareceram na cobertura da Folha de São Paulo foi Maduro e ditador. Algo que não acontecia há quase uma década, né? Foi uma convocatória do presidente do Brasil com uma agenda clara, não era só, blá, 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 só político. Pra fazer a foto, né? Havia uma agenda clara ali de projetos de integração, de retomada da Unasul, e a cobertura do maior jornal em circulação hoje no país foca nessa ideia, né, de fortalecer essa ideia, esse consenso de uma agenda neoliberal de que o Maduro é um ditador. Então eu acho bastante difícil, acho que a gente tem que encontrar, quem quer saber realmente o que está acontecendo na Venezuela, encontrar alternativas de como se informar. E aí fica a dica, né? O Brasil de Fato, acho que é esse ambiente agora com a cobertura do Lorenzo. Tem também a Telesur, a própria RT, que é o lugar onde eu estou trabalhando agora, que também tem correspondentes lá. Enfim, acho que a gente tem outras formas aí de encontrar informação de qualidade. E os movimentos populares também, né, Stedley? Eu acho que aqui no Brasil eles têm um importante papel de ponte para a gente entender melhor os nossos vizinhos. Como movimento popular, nós somos uma articulação que vem lá desde a luta contra a ALCA, que conseguimos derrotar em 2005, numa famosa reunião lá em Mar del Plata, onde estavam todos os presidentes das Américas e foram feitas grandes manifestações. Isso gerou uma correlação de forças
que impediu a implantação da ALCA, que era o projeto de dominação dos Estados Unidos. Então, desde aquela época, nós nos organizamos como ALBA Movimentos, para se contrapor à ALCA. Então, nós temos uma articulação aqui no Brasil, da qual participam em torno de 25 movimentos. E, a nível da América Latina, isso se reproduz de país a país, desde o Canadá até a Patagônia, que eu acho que dá mais de 300 movimentos populares. E todos os movimentos populares agora, semana passada, estivemos lá em Caracas, realizando uma plenária dos movimentos populares, como parte da solidariedade à Venezuela. Então, os movimentos populares, em geral, de toda a América, estão solidários com o governo bolivariano e, claro, fazem a sua propaganda. Aqui no Brasil, como a Michele disse, é uma vergonha essa imprensa. Assustador. Eu soube por amigos jornalistas que está lá no mural da Folha. Não pode chamar presidente, tem que chamar ditador. Ai, que preguiça. Na Globo a mesma coisa. E como é que eles chamam o rei de Marrocos? Como eles chamam o rei da Espanha? E como eles chamavam a Merkel, que ficou 18 anos governando a Alemanha, e o pior entregou para um pior ainda. Então, há uma manipulação ideológica impressionante dessa imprensa burguesa, cujo papel não é informar. O papel é manipular a cabeça das pessoas de uma forma ideológica para que eles se posicionem politicamente contra esse governo, contra aquele governo, etc. E tal, e acabam influenciando, porque os puxa-saco do Lula também devem ter dito para ele, a tua popularidade caiu porque você recebeu Maduro. Santa paciência. Sim. Sendo o povo brasileiro, o absurdo dessa frase é assustador. Gente, a gente vai encerrar a Venezuela por hoje, mas não acaba por aqui não. Primeiro a gente vai ter aquele momento de, vamos falar um pouco de arte e cultura. Então vamos lá para as nossas dicas culturais do dia, começando com a nossa convidada, Michele, que indicação você trouxe para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes? Nara, eu vou continuar na Venezuela, tô monotemática, é o hiperfoco de hoje. Mas justamente falando sobre quem quer conhecer um pouco mais a Venezuela, minha dica cultural é um livro chamado Cuentos del Arañero, que é uma coletânea, um compilado de contos, de histórias do Hugo Chávez, em que ele foi comentando essas histórias de vida durante o seu programa O Alô Presidente. Quem conheceu o Chávez pessoalmente, aí o Sted ele pode me confirmar, dizia que ele era uma pessoa muito divertida, que ele adorava cantar, que ele cantava o tempo todo, que contava muita história. Então, esse livro são pequenas crônicas, pequenos contos que trazem desde o período em que ele era criança, que ele vendia o doce de aranha, porque o doce aranha, no caso, é um doce de mamão, em que você tira as fininhas assim do mamão e faz ele cozido com açúcar e fica parecendo uma aranha mesmo. Sim. E o Chávez, quando criança, né, vivia no campo, em Sabaneta de Barinas, e ele vendia esse doce de porta em porta. Então tem contos que a avó fazia. Com a bicicleta. A bicicleta tá lá no museu. Quando for a Caracas, dica cultural. Não deixe de ir no Quartel da Montanha a visitar o Museu da Vida do Chávez. Que massa. E aí nesse livro tem desde essas histórias, desses contos dessa criança que vendia doce lá no interior do país, até bastidores da vida política já como presidente. Então eu super recomendo, porque acho que além de ser divertido, vocês vão poder conhecer o Chávez sob uma outra perspectiva, não esse Chávez ditador que a mídia burguesa aí tenta vender. Bacana, muito legal. Com certeza uma ótima dica. E você, Stedley, que traz para nós? Como ela foi mais amena na dica cultural, eu vou repetir, eu já disse num programa antigo, mas eu acho que para nossa militância que acompanha o 3x4, não pode perder nunca a perspectiva. Um livro que a editora Expressão Popular editou, que é Guerras Híbridas. Sim. Porque aí está toda a estratégia dos americanos do cerco, do bloqueio, do Guaidó, de toda essa sacanagem que eles fizeram durante 20 anos contra o povo da Venezuela. Eu espero que agora nós vá superando. E esse livro da Guerras Híbridas, que o pesquisador que mora em Londres fez, ele escreveu o livro baseado em pesquisa dos documentos oficiais das Forças Armadas Americanas. Então, recomendo, Guerras Híbridas lá na Expressão Popular. Nicolau, eu sei que você tem uma dica nossa, né? A dica é um produto aqui da casa, que é o documentário O Próximo Passo, 30 anos da eleição de Mandela. É dirigido aqui pelos nossos companheiros aqui de casa de Brasil de Fato, a Yolanda de Pisol e o Pedro Estropaçolas. Ele conta a história da eleição de 94 na África do Sul, que está completando 30 anos agora, que é um marco, né, no fim do regime racista do Apartheid. Foram as primeiras que todo mundo participou, brancos e negros, e levaram a eleição do Mandela.
uma liderança histórica. Houve lideranças políticas, movimentos populares, parte dessa história, mas também fala dos problemas que continuam na África do Sul, que ainda continua sendo um país muito desigual e tal. Mas vale a pena dar uma olhada. Legal. E a minha dica cultural vem do outro lado do mundo. Não vale ser música de rock nem da Coreia do Sul. Não, mas é da Coreia do Sul. É da Coreia tá do vendo? Sul e do Japão, mas eu tenho certeza que você vai assistir. Eu queria indicar a série que saiu na Netflix na semana passada, que chama Adeus Terra. Um drama coreano baseado num romance japonês do Kotaro Isaka, que é um camarada incrível do Japão. E ele fala sobre uma pequena comunidade coreana que está vivendo 200 dias antes de um meteoro atingir a Terra, e o ponto central que esse meteoro vai atingir é a Península Coreana. Então, durante esses 300 a 200 dias em que a gente recebe a informação de que o mundo vai efetivamente acabar e que esse lugar do mundo vai virar mais do que churrasco, essa comunidade continua tendo que se deparar com questões muito comuns do nosso dia a dia: corrupção, tráfico de crianças. E imagina, se essas coisas já são num ambiente que a gente considera... Mas são vários episódios, pelo jeito? São 12 episódios. A trama principal acompanha essa luta dessa comunidade. Eu queria trazer essa indicação porque eu achei muito interessante como a gente lida com problemas e questões muito, muito graves, como corrupção e tráfico de crianças no nosso dia a dia, e normaliza isso, né? Então achei interessantíssimo o seriado trazer isso para um cenário de fim de mundo, em que até um dia antes do meteoro cair na Terra, tem gente querendo prostituir e vender criança. Mas vale a pena demais a gente se deparar com essa miserabilidade que a gente consegue ter como ser humano de vez em quando. Muito legal. É isso, pessoal. Vamos então para o encerramento, Nicolau, do nosso programa. Primeiro eu quero agradecer a todo mundo, né, Michele? Muito obrigado pela sua participação, por ter vindo aqui com a gente. Eu que agradeço. Stedley também, obrigado. Primeira vez que a gente faz aqui juntos. Sim, mas... Obrigado pela participação de vocês. Vocês estavam muito ativos hoje. Muito de nada. E a todos os que estão na retaguarda, que o nosso público escuta, mas não sabe. E tem um trabalhão aqui. Tem um time, metade do Corinthians está aqui. Bom, a semana que vem o Igor Carvalho está de volta, que é o 3x4, ao lado da Nara Lacerda, que nos comanda. Eu faço aqui meu agradecimento, né? Fiz aqui alguns episódios, foi uma honra para mim. Quero agradecer todo mundo aí, da equipe toda, e todo mundo que me recebeu bem. Não vale chorar. Podem contar comigo se precisar outra coisa. A gente vai contar. Aí. A gente agradece muito, Nico. Obrigada demais. Foi incrível, foi muito legal e a gente está muito feliz e a gente quer que você volte sim. Com isso, chegamos ao fim deste episódio do 3x4 do Brasil de Fato. Se você quer deixar sua marca aqui no nosso podcast, já sabe, né? Vai lá na caixinha de comentários do Spotify, logo abaixo da descrição do episódio. A sua participação ajuda a gente a alcançar mais ouvintes e dá para fazer comentários também nas nossas redes sociais. Continue acompanhando a cobertura do Brasil de Fato sobre os principais fatos de política do país e do mundo, inclusive da Venezuela, com o nosso querido Lorenzo. Nosso endereço é brasildefato.com.br. O 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda, e pelo meu colega de redação, Nicolau Soares, direção de Camila Salmásio. Nossos comentaristas são João Pedro Stedley e José Genuíno. A produção e o roteiro são de Letícia Holanda. Trilha sonora original de Alejandra Luciani. Edição e sonorização, Adilson Oliveira. Nosso cinegrafista é o Vitor Shimomura. Identidade visual, Nazura Santos. E no Brasil de Fato, a coordenação de rádio e TV é da Monize Ravena e a direção de jornalismo é da Nina Fidelis. Já que eu dei dica cultural da Coreia, hoje não tem até mais. Annyeong! Até semana que vem.